Bom dia e bem-vindos ao podcast do 620. Esta entrevista vai decorrer aos novos coordenadores do Grupo 4, Correntes Artísticas e Movimentos Intelectuais, a doutora Leonor Losa, a doutora Vânia Rodrigues e o doutor Fernando Matos Oliveira, que nos vão falar um pouquinho sobre este novo desafio, mas começava pela primeira pergunta, que é também para nos conhecermos todos um pouquinho melhor, que tem a ver com o vosso percurso académico, que é quem são, o que fazem e onde. Não sei quem é que quer começar, estejam à vontade. Sim, posso começar. Eu venho de uma carreira nas artes performativas, durante quase 20 anos, na verdade. Fui gestora cultural, acompanhando projetos artísticos, na gestão e na curadoria, seja na cena artística independente, em projetos de pequena escala, seja envolvida em projetos de cooperação transnacional de maior escala. E foi só depois do meu doutoramento aqui na Universidade de Coimbra em Estudos Artísticos que, na verdade, decidi dedicar-me plenamente à investigação. Por um lado, na convicção de que é hoje possível, a partir da academia, continuar a fazer parte e em diálogo da comunidade artística, em diálogo com a comunidade artística, e por outro, porque me descobri, de certa forma, acho eu, empenhada na sofisticação das bases epistemológicas daquilo que era a minha profissão de gestão cultural e da política cultural, que eram, na verdade, bastante frágeis. E implicada também num conjunto de debates intelectuais e éticos que atravessam hoje os mecanismos da produção artística. Atualmente, coordeno com o Fernando Matos Oliveira a pós-graduação em Gestão Cultural e Sustentabilidade, para onde convergem os esforços do 620 e da FLUC, e sou investigadora responsável de um projeto que obteve financiamento da FCT, intitulado Green Arts, e que se dedica à reflexão acerca desta interseção entre a criação e a produção artística e esse monumental desafio que é a sustentabilidade ambiental e as exigências ecológicas do mundo contemporâneo. Isto acho. Eu sou a Leonor, sou musicóloga de formação. O meu percurso começou na música já há muitos anos atrás, ainda era uma criança, portanto, trabalhei durante a minha adolescência para ser instrumentista, mas foi um projeto que abandonei na chegada à universidade e licenciei-me em Ciências Musicais na Universidade Nova de Lisboa, onde fiz também o mestrado e o doutoramento. A minha área de especialização dentro das ciências musicais foi a etnomusicologia e desde muito cedo comecei a trabalhar no Instituto de Etnomusicologia daquela faculdade. O meu trabalho no âmbito da etnomusicologia tem tido vários percursos distintos. Desde o início dos anos 2000 trabalhei em indústria discográfica em Portugal. Estive envolvida em diversos projetos no âmbito do Instituto de Etnomusicologia sobre a indústria discográfica em Portugal. O meu mestrado também foi sobre uma editora em particular, que é a editora Orfeu, e mais recentemente trabalhei sobre o fadista Ricardo Ribeiro, no âmbito do meu doutoramento. Na verdade, depois de muitos anos, 2 décadas em Lisboa, achei que era tempo também de mudar, de conhecer novos colegas, de incitar novos diálogos, sobretudo enquadrados numa perspectiva interdisciplinar que me estimulava bastante. E estou na 620 há cerca de um ano. E para além disso sou professora auxiliar convidada na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, no curso de estudos artísticos, tanto no âmbito da licenciatura, do mestrado quanto do doutoramento, e tem sido um desafio fantástico poder acompanhar tanto o lado da investigação, dos meus colegas investigadores aqui no 620, quanto o lado da formação no contexto dos estudos artísticos. Obrigada. Bom, no meu caso, eu tenho vindo a colaborar em trabalho docente e de investigação na Faculdade de Letras desde inícios da década de
de 90, do século passado. Na verdade, comecei na área dos estudos teatrais, estudos de dramaturgia, estudos literários e depois, a certa altura, juntamos um grupo que promoveu o lançamento de uma área de formação nova e o curso de estudos artísticos, com o qual tenho vindo a colaborar nas últimas 2 décadas, no sentido também de desenvolver o ensino das artes na universidade. E, portanto, o meu trabalho científico e docente tem oscilado entre os estudos literários e agora, nestes últimos 20 anos, sobretudo, estudos teatrais e aquilo que podemos chamar de estudos da performance. Portanto, uma análise da performatividade num sentido mais lato, que integra as artes do corpo de uma forma geral e também tentado defender as artes na UC no que diz respeito às condições de produção, criação e programação, nomeadamente num período ainda alongado durante o qual estive a acumular a direção do Teatro Académico de Gil Vicente. Excelente. Obrigada às 3. E agora, se calhar, vamos então abranger o grupo 4 nesta próxima pergunta, já um pouco mais lata, mas também perguntando qual é o enfoque da investigação do grupo 4. Sabemos que se chama Correntes Artísticas e Movimentos Intelectuais, mas que cruza várias áreas. Não sei quem é que gostaria de responder. Se calhar, prosseguindo e pela ordem inversa, o grupo é o lugar das artes no Centro de Estudos Interdisciplinares, no 620, das artes no plural, desde logo, e, portanto, congrega os estudos da imagem, do cinema, das artes performativas, da música e do som, e também as mediações artísticas de processos históricos e de imaginários políticos em relação com as artes e com os fenómenos estéticos em geral e os movimentos estéticos e, portanto, agregam um conjunto de interesses e de investigadores que cruzam estas disciplinas e que trabalham neste âmbito em termos pessoais, científicos e, portanto, o desafio do grupo é também, neste conjunto vasto de interesses, organizar um programa de ação para o futuro. Penso que a descrição que o Fernando deu é suficientemente lata. Talvez acrescentasse que este foco de investigação crescente no campo das artes se tem procurado acrescentar nos últimos anos também as atividades comumente designadas como extra-artísticas, ou seja, tudo que tem a ver com os processos de institucionalização da arte, com o aparato político-discursivo que rodeia os contextos em que a arte é concebida, os modos como circula, os pressupostos em que aceita o financiamento público da atividade artística, enfim, um conjunto de temas que, não sendo de natureza artística ou estética, com elas se relacionam. Claro. Da minha parte, eu acho que só posso acrescentar 2 ou 3 pormenores que, enfim, que podem trazer também outra perspectiva sobre este grupo, porque muitas vezes quando pensamos nas artes pensamos em alguma coisa que se passa numa esfera exterior à sociedade, uma esfera própria e que por vezes é analisado fora do nosso cotidiano e da nossa realidade mais prosaica. Eu acho que também o Grupo 4 é um contexto de nós pensarmos a arte enquanto cultura, enquanto elemento da sociedade e pensarmos a transformação social através da própria cultura expressiva. Portanto, a arte e a cultura expressiva, a música, o som, o teatro, o cinema, como o sítio onde a sociedade também acontece. Claro, também participa. Claro. Então, passávamos para a próxima pergunta. De que forma é que a investigação produzida no Grupo 4 é interdisciplinar? De facto, no Grupo 4 convergem muitas linhas de investigação que praticam interdisciplinaridade de modos distintos e também com intensidades diversas.
o tempo aqui é curto para dar conta de múltiplas formas como ela é praticada de facto no grupo 4, mas em alguns casos ela é não só intensa, mas decorre até, ela é quase constitutiva, porque decorre do tipo de problemas complexos que os investigadores analisam. Como a Leonora acabou de dizer, a partir do momento em que, por exemplo, nos propomos dar atenção à interseção entre a produção de arte ou cultura, em sentido mais lato, e as diversas transformações sociais, estamos permanentemente a ter de mobilizar campos de conhecimento diversos, a ter de desafiar inteligências que estão convencionalmente ou que estavam convencionalmente dispersas por determinadas disciplinas. Portanto, diria que a própria natureza dos problemas e a forma como no 620 em geral e no grupo 4 em particular adotamos problemas de investigação já nos implica numa postura interdisciplinar. Se quisermos um exemplo relativamente simples, mas também avulso, o que acabei de referir, o projeto que eu coordeno, que relaciona os mecanismos de produção artística com as questões ecológicas, é o exemplo acabado de um problema de tal modo avassalador que não tem como não ser tratado de forma interdisciplinar, não é? Portanto, não chega a ser um esforço constitutivo da própria prática de investigação do grupo. Muito bem. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Há um outro projeto, talvez possa dar conta dele também, está em curso no nosso grupo, coordenado pelo Dr. Sérgio Dias Branco, que trabalha, por exemplo, e isso também justamente num plano interdisciplinar, o diálogo interreligioso e a sua relação com o cinema e a imagem. E, portanto, é um projeto, digamos, pela prática, até porque agrega um grupo internacional, está com uma agenda de natureza interdisciplinar. A questão da interdisciplinaridade no nosso grupo é muito relevante também porque as mediações tecnológicas contemporâneas, a aceleração do tempo, digamos assim, tem vindo a colocar questões muito urgentes às disciplinas tradicionais, até no âmbito artístico e dos estudos artísticos. E, portanto, há uma certa erosão das fronteiras disciplinares, que é muito clara na criação contemporânea, até no modo, como eu disse agora mesmo, criação contemporânea. E, portanto, isso é motivo de reflexão interna no grupo e também de ação estratégica que pretendemos desenvolver, pensando e levando a sério este desafio também das disciplinas no contexto das artes e do ensino artístico e da formação artística, porque isso coloca-se igualmente na profissionalidade que está no contexto e que convive com as artes. Acho que os meus colegas já referiram praticamente tudo, mas eu queria só apenas também acrescentar que a natureza do nosso objeto, não é? Quando falamos em arte ou em expressão artística, em criatividade, a natureza do objeto em si não é só o modo como nós endereçamos o objeto, que é um modo que é necessariamente interdisciplinar, a natureza do próprio objeto é interdisciplinar. E, portanto, o Grupo 4 acolhe também novas perspectivas emergentes sobre a investigação artística e a prática artística também como investigação, ou seja, o modo como a produção artística, a produção criativa, o gesto criativo é em si mesmo conhecimento. E ao reivindicar que o conhecimento da arte, estamos num exercício de interdisciplinaridade com o nosso objeto, em que, claro, temos alguns investigadores que já estão a trazer esse know-how e esse modo de como produzem conhecimento através da arte para o contexto de uma investigação, enfim, mais canónica. Exato, mais académica, mais... Sim. Claro. Obrigada. Passávamos então para a última questão, que são perspectivas, uma vez que estão agora, pelo menos a Leonor e a Vânia, a abraçar este desafio da coordenação do Grupo 4, o professor Fernando já está há mais algum tempo. Perspectivas é que têm sobre o futuro do vosso grupo, ou linhas de ação que desejem partilhar connosco? O que é que perspectivam agora que chegaram a este lugar? O que é que perspectivam para o Grupo 4? Algo que temos falado é essa importância de fazermos neste grupo um trabalho de coordenação das artes numa dimensão que a Leonor assinalava, que é muito relevante, porque a Universidade tem nesse ponto algumas vantagens que pode aproveitar melhor, nomeadamente a existência de uma estrutura de produção e de programação como o Teatro Académico Gil Vicente, estruturas expositivas como as galerias que estão no Colégio das Artes,
E, portanto, este tipo de equipamentos que existem e que têm atividade intensa podem ganhar escala e podem ganhar coordenando o seu trabalho e a sua ação, nomeadamente em relação com o nosso grupo. E, portanto, uma das coisas que queremos fazer é aproximar estas dinâmicas que estão em polos e espaços diferentes, com protagonistas diferentes, e fazê-las convergir no nosso grupo, no sentido de gerar essa continuidade da ação entre elas. Essa é seguramente, digamos, uma linha prioritária. Muito também no sentido de reivindicarmos essa legitimação da arte como produção de conhecimento, como conhecimento, não é? Porque isso é também muito decisivo naquilo que está hoje a acontecer no ensino artístico a nível internacional. Portanto, essas são assim algumas linhas, eu diria assim, de modo muito imediato, que queríamos aprofundar no próximo biênio, aqui no Grupo 4. Sim, acho que no nosso caso, no meu caso, no caso da Lina seguramente também, do que temos conversado, nós respondemos esta pergunta com alguma cautela, com uma enorme ressalva de quem está a chegar e, portanto, de quem está a fazer um esforço de conhecer profundamente o grupo para poder dinamizá-lo a partir do reto que o Fernando assinalou e de outros que queremos abraçar. Talvez também identificando agendas de investigação que são interessantes e relevantes hoje no contexto da universidade e que precisam de ser densificadas e, sobretudo, de entrar em diálogos internacionais. Mas é importante dizer que, de facto, é um processo que está em curso com uma coordenação que é nova. Eu posso referir algo que também é de interesse pessoal e, portanto, existe aqui também uma vontade, acho eu, e é a vontade de todos, mas na qual eu me espelho pessoalmente, que é do reforço das dinâmicas entre os investigadores e, portanto, para lá da interdisciplinaridade, fomentar cada vez mais uma interrelacionalidade e uma produção dialógica de conhecimento que acho que será sempre, quanto mais o cultivarmos, mais frutos conseguimos recolher da investigação. Claro, é um ótimo apontamento. Obrigadíssima. Não sei se querem Se calhar acrescentar. ainda assinalava algo que tem sido parte também do nosso diálogo nas últimas semanas, em particular, até porque vamos também ter reuniões agora de planeamento do nosso biênio, que é uma dimensão de internacionalização crescente que desejamos para este grupo. E áreas onde a prática interdisciplinar é muito evidente e pode ser consolidada, nomeadamente a área que a Maria referiu, que está em torno da produção e da gestão cultural, e também uma área muito relevante hoje, que é, de facto, de um enfoque transdisciplinar muito evidente, que são os estudos curatoriais, e que os colegas do Colégio das Artes têm vindo a desenvolver, até o nível da pós-graduação, e que vão também integrar aqui, em termos de investigação e de ensino, o nosso grupo. São algumas dimensões que gostávamos muito de trabalhar nestes próximos 2 anos. E são ótimas notícias. Obrigada aos três por terem estado aqui hoje e é isso. Obrigada pelo vosso contributo e são sempre bem-vindos. Obrigada. Obrigado.